palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que coisa interessante. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você já viu um homem à procura de ouro? Você já viu o que homens à procura de ouro fazem? Eles deixam tudo muitas vezes. Eles abrem mão até da sua terra, eles vão para outro lugar. Eles trabalham horas e horas exaustivamente. E eles trabalham com bastante atenção, porque cada pepita de ouro vale bastante dinheiro. O Senhor usa essa ilustração para nós, um homem que procura tesouros, para nos falar acerca de um homem que procura algo muito mais precioso, um homem que procura sabedoria. E a sabedoria repousa na sua palavra. A sabedoria repousa na sua escritura. Nós hoje vamos ouvir a voz do Senhor. E você tem duas escolhas. Você pode ficar aqui, você pode mexer no seu celular. Você pode ficar aqui, você pode ficar pensando no almoço, o que você vai fazer quando chegar em casa. Em algo que você vai fazer amanhã, em um problema que você teve nessa semana. Você pode estar pensando na sua vida, você pode estar pensando na sua roupa, na roupa do seu irmão. Ou você pode estar aqui, você pode dizer: Senhor, eu vou procurar sabedoria. Eu vou ouvir a Tua palavra atentamente. Eu vou checar ela na Escritura, eu vou fazer o máximo que eu puder para entender a Tua palavra hoje. Ilumina meu entendimento, porque eu preciso da Tua sabedoria, Senhor. E você vai achar sabedoria da parte do Senhor, porque você vai achar sabedoria na palavra de Deus. E você vai sair daqui hoje temendo um pouquinho mais ao Senhor. Que a segunda opção seja a nossa escolha, amém? Que nós possamos, nesse momento de culto, onde a palavra será pregada, buscar também a sabedoria, como um homem que busca a tesouros que estão escondidos. Se você tem esse desejo no seu coração, se você compreende essa realidade, eu quero convidá-lo a orar agora. A clamar a Deus para que o Senhor abra o seu entendimento, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que nós possamos entender a sua palavra preciosa, bendita, santa e justa. Vamos falar com o Senhor. Senhor, faz-nos como o filho do sábio aqui foi ensinado, Senhor, a fazer. Ajuda-nos, Senhor, a podermos, nesse momento de culto, buscarmos sabedoria da Tua parte. Entendimento do Senhor como um homem que procura tesouros. O salmista Davi, ele vai nos dizer que a Tua palavra é melhor do que o ouro, é melhor do que muito ouro puro, do que prata depurada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é melhor do que todos os tesouros dessa terra. A começar de mim, desperta, Senhor, em cada um de nós, essa realidade em nossos corações mais e mais. E nos dá hoje a graça de podermos entender a Tua lei, iluminando nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, preparando o nosso coração. Trata conosco hoje, Senhor. A Tua palavra será lida, será explicada, será aplicada. Que nós sejamos submissos, ouvintes, fiéis e atentos à Tua lei. Que ela traga mudança, santificação, se aprover ao Senhor também salvação nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, glorifica apenas ao Teu Filho, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Assim nós oramos, Deus. Assim nós pedimos, crendo no Teu Espírito, crendo no Senhor, crendo no Teu Filho, Deus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos retornar hoje ao Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos meditar hoje numa pequena perícope que está composta ali do versículo 19 até o versículo 21. E se você encontrar esse texto e puder, se coloque de pé, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 19 a 21. Texto de hoje, o Senhor nos fala assim: por causa destas palavras, rompeu
nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém. Pode sentar. Permita-me lembrar você que nós estamos diante de um contexto onde o Senhor Jesus foi atrás de um homem, que ele havia curado, um homem que era cego de nascença. Nós vimos que os fariseus expulsaram esse homem, e que esses fariseus se mostraram como mercenários e não como pastores. Já Jesus, ele procurou a esse homem, ele foi atrás dele, e ele se apresentou a esse homem como sendo ele o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Se apresentou a esse homem como sendo ele a porta pela qual as ovelhas podem passar. Nós vimos no discurso do Senhor Jesus que ele também tratou acerca dos falsos profetas, aqueles que, contrariamente a um verdadeiro pastor, são homens que só pensam na gordura, na carne, na lã das ovelhas. Nós vimos que Jesus se mostra como um pastor que salva as suas ovelhas, porque ele vai até elas e ele fala com elas, e essas ovelhas ouvem a sua voz e seguem ao seu pastor. E nós vimos que o povo de Deus, enquanto Jesus falava essas verdades, estava de fato ciente da figura de um pastor, porque Jesus estava falando para judeus. E os judeus conheciam a lei do Senhor. E os judeus sabiam que o Senhor várias vezes se apresenta na Escritura como, meus irmãos? Como pastor. O Salmo 23 nos lembra essa realidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então os judeus que ouviam esse ensino do Senhor Jesus imediatamente conseguiam facilmente identificar o que Cristo estava dizendo. Que ele estava se apresentando como Deus, como pastor de Israel, como um pastor daquelas ovelhas, como um pastor do povo de Deus. E esse discurso provocou então uma reação. E é isso que esse texto nos mostra. Os judeus reagiram a essa fala do Senhor Jesus. E como é que esses homens reagiram, meus irmãos, à fala do Senhor? Nós sabemos como eles deveriam reagir, não é verdade? Quando o Senhor do universo fala, todo homem deve se curvar, todo joelho deve se dobrar e obedecer ao Senhor, acatando a voz desse Deus Todo-Poderoso. Mas essa, nesse momento, não foi a reação de todos esses homens, pelo contrário. Nós tivemos esses homens agora se dividindo, e nós temos dois tipos de reações aqui. Nós tivemos aqui homens que se rebelaram, e nós tivemos outros homens que compreenderam a verdade que estava sendo ensinada. E é isso que nos ensina a palavra de Deus. Ela nos ensina que quando ela é pregada, pelo menos duas reações podem acontecer. E a primeira reação dela está presente aqui nesse texto. Quando a palavra de Deus é pregada, quando o evangelho é ensinado, quando Cristo é apresentado, alguns homens caídos se rebelarão ainda mais contra o Senhor Jesus e contra o seu evangelho. E é isso que nós vemos na primeira parte desse texto, porque por causa dessas palavras rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos diziam: ele, falando acerca de Jesus, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouvis? Querido, quanto horror há nesses versículos. Quanta rebeldia há nesses versículos. Quanta mentira. Quanta falsa de bom senso. Quanta pecaminosidade. Quanta maldade. Quanto horror há aqui. Jesus havia ensinado verdades tão sérias, coisas tão preciosas. Em vez desses judeus se curvarem juntos, unidos, como um povo de Deus, como um povo da aliança, em adoração ao Senhor, clamando por graça, clamando por misericórdia, dizendo: nós estamos perdidos e nós precisamos do Senhor, nosso pastor. Eles se dividiram e eles começaram a discutir entre si.
E não um, nem dois, mas muitos deles, o texto diz isso, muitos deles disseram: ele tem demônio. Ele enlouqueceu. Porque vocês estão ouvindo a esse homem. Vocês têm ideia do que é isso, meu irmão? Você compreende isso, meu querido? Esses homens estavam falando que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o perfeito Deus, um homem encarnado que não tinha nenhum pecado, cheio de amor, que pisou nessa terra por amor a nós, seres humanos. Eles estavam falando dele, falando que o Rei da Glória estava endemoniado. Estava possesso por espírito imundo e não pelo Espírito Santo, não cheio do Espírito Santo, melhor falando, mas sim cheio de Satanás. Para esses homens, o Senhor não tinha o Espírito de Deus, mas sim estava completamente cheio, com sua mente completamente dominada e controlada por um podre, fétido, horripilante, terrível demônio. E você precisa se transportar para a mente de um judeu, para entender o que é que isso significava, que implicações isso tinha. Porque quando alguém estava falando que Jesus tinha um demônio, que ele estava endemoniado, os judeus então imediatamente estavam dizendo coisas com isso. Ora, em primeiro lugar, estavam claramente afirmando: esse não pode ser o Filho de Deus. Esse não é o Filho de Deus, esse é um filho do diabo. Porque ele está completamente controlado pelo diabo. Ele pertence ao diabo. Ele age como o diabo. Ele vive como o diabo. E eles estão falando do Filho de Deus, se lembre disso. Eles estavam dizendo que Jesus não estava falando racionalmente, que não havia racionalidade na fala do Senhor Jesus. O próprio texto nos mostra: está possesso pelo demônio e enlouqueceu, porque é isso que um demônio faz com uma pessoa. O demônio enlouquece as pessoas. Você deve se lembrar de uma passagem muito conhecida na Escritura, do endemoniado Gerazeno. E você deve se lembrar de como esse homem vivia. Esse homem vivia de fato como um louco, porque esse homem habitava no meio dos sepulcros. Esse homem vivia no cemitério. Esse homem se cortava com pedras. Esse homem quebrava as cordas com quais tentavam amarrá-lo. Quem olhasse para esse homem endemoniado, viria nele uma pessoa louca, tresloucada, completamente fora de si. E é isso que eles estão falando acerca do Senhor Jesus. Eles estão comparando aquele que é o dono de toda a sabedoria, de toda a racionalidade, de toda a inteligência, com um homem louco, com um homem que não tem juízo. Era isso que eles estavam falando acerca de Cristo, quando falaram que ele estava endemoniado, porque é assim que o demônio torna uma pessoa, torna louca. Mas eles também estavam falando que o ensino do Senhor Jesus era falso. O que estavam dizendo para aquelas pessoas é: tal como o diabo é mentiroso, tal como o diabo é o pai da mentira, esse que nos fala também é mentiroso. Aquilo que sai da sua boca não é verdade, não procede dele nada de bom, só engano, engodo. É isso que estavam falando acerca do nosso mestre, meus irmãos. Você consegue perceber como isso é sério? Você consegue perceber como eles não meditaram nas palavras do Senhor? Não tiveram qualquer tipo de temor a Deus. Esses homens eram terríveis. E eles falaram da pior maneira que eles poderiam falar. Eles atacaram ao Senhor Jesus da pior maneira que eles poderiam atacar. Eles tentaram destruir a reputação do Senhor Jesus, não por parte, mas por completo. Afinal, quem deveria dar atenção a alguma palavra sequer que um endemoniado falasse? Era isso que eles estavam querendo fazer. E o ataque foi feito justamente com o objetivo de levar essas pessoas a não acreditarem nele. É tanto que logo após falarem que ele é endemoniado e que ele é louco, esses homens judeus aqui, esses muitos judeus fazem a pergunta: por que o ouvis?
Por que vocês dão ouvidos a ele? Por que vocês estão o ouvindo? Você percebe o que eles estavam querendo fazer? Estavam querendo destruir por completo a reputação do Senhor e levar o Senhor a se calar, porque as pessoas não iriam mais dá-lo ouvido. Levar pessoas a tamparem os seus ouvidos, para não ouvirem aquele que era o Rei da Glória. Diante dessa horripilante fala, eu concordo com aquilo que disse o puritano Matthew Henry. A pior das características é atribuída ao melhor dos homens. Foi isso que aconteceu aqui. A pior das características, chamar uma pessoa de endemoniada, foi atribuída àquele que era o melhor de todos os homens. Um homem perfeito, o Senhor Jesus. Ora, querido, que coisa terrível foi falada contra o nosso Senhor, na verdade. Que ofensa tremenda foi proferida contra aquele que é perfeito, contra aquele que de demônio não tem absolutamente nada, contra aquele que é santo, justo, bom, em cada uma das partes do seu ser, contra aquele que a Escritura chama de santo, 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 contra aquele que estava completamente cheio do Espírito Santo. Essa fala foi terrível, essa fala foi horrenda, e talvez você esteja parando e pensando, pastor, por que uma coisa tão terrível foi registrada na Escritura? Porque Deus inspirou o apóstolo João a escrever isso aqui, a narrar esse fato que aconteceu. Pastor, por que o Espírito Santo fez isso? Deixou esse registro dessa pecaminosidade desses homens aqui gravado na Escritura. Não era melhor que isso nunca fosse falado, pastor? Não era melhor que isso nunca fosse ouvido? Não era melhor que a gente não escutasse o que esses homens disseram e nem soubesse o que esses homens falaram? Queridos, aprove o Espírito Santo inspirar o apóstolo João a narrar esse acontecimento de homens satânicos e pecaminosos contra o Filho de Deus, contra aquele que estava cheio do Espírito Santo. Porque por meio desse pecado terrível cometido por esses homens ímpios contra o Senhor, que o Senhor quer hoje ensinar a mim e a você. Que o Senhor quer hoje tratar o meu coração e o seu. Você consegue entender isso? O Senhor registrou esse fato terrível para ensinar a mim, para ensinar a você, para ensinar o seu povo. Afinal, meus irmãos, se chamaram assim o nosso Senhor, o que é que farão conosco aqueles que são os inimigos do Evangelho? O que é que farão conosco os ímpios? O que é que eles farão comigo e com você? Jesus mesmo disse sobre isso. Em Mateus 10, 24 a 25, e aqui não foi a primeira vez em João que Jesus foi chamado de demônio. Houve outra ocasião, ou outras ocasiões em que Jesus foi chamado de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. E Jesus nos falou sobre isso, porque ele disse assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. E veja, se chamaram Beelzebu, o maioral dos demônios, o dono desta casa, se me chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Veja, se chamaram Beelzebu, a mim que sou o rei da igreja, o dono da igreja, quanto mais aqueles que habitam na minha casa, aqueles que fazem parte do meu povo, quanto mais farão isso com aqueles que são meus servos. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. E é isso que nós precisamos saber, meus amados irmãos. Nós precisamos saber que a perseguição aos cristãos fiéis, ela não é algo que talvez aconteça. Se você é fiel ao Senhor Jesus, ser perseguido não é algo que talvez vai acontecer com você. A perseguição àqueles que servem fielmente ao Senhor é algo que certamente irá acontecer. É algo que com certeza acontece conosco. O apóstolo Paulo compreendia isso e falou ao jovem pastor Timóteo na sua segunda carta. No capítulo 3, no versículo 12, ora, todos, não tem exceção para essa palavra, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você entende isso? A perseguição deve ser uma realidade na vida do crente.
Sendo assim, esse texto nos serve de alerta, nos serve de lembrete, porque assim como coisas terríveis aconteceram com o Senhor Jesus, coisas terríveis também irão acontecer conosco, quando nós pregarmos o Evangelho, quando nós defendermos a nossa fé, quando nós salgarmos esse mundo, quando nós iluminarmos a esse mundo de trevas. Pessoas poderão se converter quando nós pregarmos o Evangelho, sim, porque o Evangelho é poder de Deus, e Deus salva os seus eleitos. Mas muitos não irão dar ouvidos àquilo que nós falamos. Muitos irão nos perseguir quando nós falarmos. Portanto, nós precisamos saber que o verdadeiro Evangelho não é pintado verdadeiramente como se é pintado aí fora, como sendo um verdadeiro mar de rosas, um mar de flores, onde você vai dizer que tudo vai bem, onde todo mundo vai te abraçar, onde todo mundo vai gostar de você, onde todo mundo vai dar tapinhas nas suas costas, onde todo mundo vai olhar para você e vai dizer como você é legal. Esse não é o verdadeiro Evangelho. Não ache que viver o verdadeiro Evangelho vai ser fácil e vai ser tranquilo. Não ache que seu papel como pregador sempre será suave, não será, sabe por quê? Porque esse Evangelho que nós pregamos ele aos filhos das trevas. Esse Evangelho que nós oferecemos é um Evangelho que é uma luz tão forte, que deixa os olhos daqueles que estão em trevas doendo. Você gosta quando você está dormindo na sua casa e sua esposa, seu marido, ligam a luz na sua cara, abrem a janela na sua cara. Você estava ali acostumado completamente com a escuridão, seus olhos estavam adaptados àquilo, mas de repente vem alguém e diz, bom dia, e abre a janela, e liga a luz e diz, a gente vai na praia, hoje é um dia precioso, é um dia legal, a gente vai fazer muita coisa boa. Ora, a praia é algo bom, mas naquele momento seus olhos não gostam daquela luz que adentra a eles tão fortemente, porque eles não estão adaptados a essa luz. E assim o Evangelho, nós temos pessoas que estão cegas, nós temos pessoas que vivem nas trevas, nós temos pessoas que não enxergam a luz, e quando nós pregamos a essas pessoas o precioso Evangelho, essa luz adentra, e essa luz incomoda, essa luz angustia, essa luz até causa dor. Sabe por quê, meu querido? Porque o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que chama todos os homens a se arrependerem e abandonarem aquilo que eles mais amam. O Evangelho verdadeiro não é o Evangelho que você vai dizer, Jesus ama você e está tudo bem de você viver sua vida como você quer. Jesus é bom, continue vivendo a sua vida. Olha para Jesus, vai lá na igreja um dia, canta uma música, canta um louvor a Ele, dá dízimo, dá oferta, faz uma boa obra, porque assim você vai ser salvo. Esse não é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro e simples, é o Evangelho que proclama graça, mas que proclama também juízo a todos aqueles que não se arrependem. É o Evangelho que atinge a todos os homens e a todos os tipos de pecado, chamando cada um dos pecados de mais obras, e chamando todos esses homens a se arrependerem, a abandonarem as suas más obras e a se voltarem para o Senhor. Sabe o que esse Evangelho faz, meu irmão? Esse Evangelho é um Evangelho que chama aquele que é ateu a crer. É um Evangelho que vai dizer para o ateu, você é um tolo, porque você não crê verdadeiramente nesse Deus, se arrependa e creia nele. Esse Evangelho é um Evangelho que chama aqueles que são adúlteros a se tornarem homens e mulheres de um só homem ou de uma só mulher, a abandonarem o adultério, a prática que eles tanto amam, a dizerem, saiam desse mundo, se arrependam, porque isso vai trazer juízo para a sua vida. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que diz, aquele que é mentiroso, que ele deve se tornar verdadeiro, e abandonar sua mentira, mesmo que ele venha perder muito dinheiro, ou perder tudo que ele tem. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que diz ao preguiçoso, que ele precisa trabalhar, que ele precisa abrir mão da sua preguiça. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que chega às portas do avarento, daquele que só pensa em si, e diz, olha, você precisa se tornar uma pessoa pronta a repartir. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que diz àqueles que amam o dinheiro, que eles precisam abandonar o amor ao dinheiro e amarem o reino de Deus. O Evangelho que nós pregamos é aquele que diz àqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, que eles devem se arrepender e passarem agora a serem perseguidos pelo nome do Evangelho, pelo nome do Filho do Senhor Deus.
O evangelho que nós pregamos é o evangelho que diz àqueles que são senhores que eles devem se tornar servos uns dos outros. O evangelho que nós pregamos é aquele evangelho que diz àquelas pessoas que são idólatras, que elas devem quebrar os seus ídolos, que elas tanto amam, e passarem a adorar o único e verdadeiro Deus. O evangelho que nós pregamos é o evangelho que anuncia a todo homem que não há outro meio para que eles sejam salvos, não há obra nenhuma que possa salvá-los, não há nada que eles possam fazer para conseguirem a salvação pelas suas obras. O evangelho que nós pregamos é o evangelho que diz que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e que declara, crava e não arreda nenhum pé, dizendo que ninguém, e absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por Ele. É um evangelho que proclama que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, somente nesse Cristo Jesus que morreu e que está à destra do Pai. E muitos homens, em seu coração, endurecidos, quando ouvirem acerca desse evangelho que nós pregamos, se revoltarão contra o nosso Cristo e se revoltarão contra nós também. Foi assim ao longo da história da igreja, e assim também é agora. Inúmeros crentes foram mortos, torturados, abandonados por seus amigos e até mesmo familiares. Perderam seus empregos, perderam seus bens, perderam sua casa, tiveram suas Bíblias queimadas, porque pregaram, porque viveram esse precioso evangelho. Eu não sei se você viu, mas na semana que passou agora, estamos começando a semana nova hoje, mas semana passada agora, vários cristãos foram mortos na Coreia do Norte, porque entendem que o evangelho é um evangelho que nos chama para nos reunirmos como igreja, para adorarmos a Deus, e esses homens, mesmo estando em um país perseguido, deixaram sua casa, deixaram o que tiveram e foram a um lugar para se juntarem, para adorarem a Deus, e lá foram descobertos, e foram imediatamente presos e assassinados. E isso não é a história da carochinha, isso aconteceu na semana passada, e isso continua acontecendo nos nossos dias. Porque esse é o evangelho que nós cremos, é o evangelho que nós não consideramos a nossa vida como preciosa, mas sim a vida de Cristo. É o evangelho que nós não consideramos uma vida, nós buscamos a nossa própria glória, os nossos prazeres, as nossas vontades, mas sim a glória de Deus, o prazer dEle e a vontade dEle. E o mundo não gosta desse evangelho, é por isso que o mundo irá nos perseguir. E não se engane, coisas terríveis não acontecem apenas na Coreia do Norte, apenas em países muçulmanos. Cada dia que passa, coisas terríveis têm acontecido conosco no nosso país, e aumentarão cada vez mais que o tempo passa, porque o mundo só apodrece. Ainda que nós, como igreja, salguemos o mundo, retardando a sua corrupção, nós não podemos impedir a realidade de que o mundo vai apodrecer mais. Amanhã o mundo vai estar mais podre do que hoje. Daqui a um mês o mundo vai estar mais podre do que hoje. Como nós estaremos daqui a 10 anos? Nós estaremos em um mundo mais podre do que o mundo de hoje. E cada vez que o mundo apodrece mais, o mundo persegue mais aos filhos de Deus. Porque é isso que os filhos das trevas fazem. Perseguiram o nosso Senhor, e nós precisamos entender, eles também irão nos perseguir. Você precisa abrir mão hoje, meu querido, dessa realidade falsa que tem sido colocada na nossa mente, desse evangelho de conforto. Nós não percebemos, mas nós estamos sendo cozinhados como sapos. Nós estamos nos acostumando, dia após dia, às coisas dessa terra, ao conforto dessa terra, a vivermos aqui como se nós fôssemos viver nesse mundo para todo sempre, como ele está. Nós estamos vivendo completamente enraizados em uma cultura materialista que assola nosso coração e que tenta, com suas raízes, nos prender aqui, crescer sobre nós, dominar nossos pés, como você vê naqueles filmes em que uma planta cresce e domina o homem. Assim é o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, ele tenta nos enraizar aqui, e isso está entrando na nossa vida como igreja. Nós vivemos assim, nós vivemos pensando na tranquilidade, nós vivemos pensando na paz, nós vivemos pensando no conforto, nós vivemos pensando em tudo aquilo que nós podemos ter e aproveitar aqui. Quando o evangelho vai na contramão e vai dizer: vocês vão ser perseguidos, o seu reino não é aqui, você pode morrer por mim, mas se você crer em mim, você vai viver. Você consegue perceber que nós, como igreja, se nós tivermos esse pensamento, esse entendimento de uma vida aqui, nós seremos severamente trucidados em um momento de perseguição.
Se responda uma pergunta hoje, você estaria aqui, hoje, adorando a Deus ou em outro lugar escondido, se você estivesse num país perseguido? Ou você diria, eu vou morrer, eu não posso ir na igreja. Eu não vou levar meus filhos na igreja porque eles vão morrer. Ai, se me descobrirem. É isso que nós temos nos nossos dias, é assim que nós vivemos. Querido, como seria um momento de perseguição no nosso país? Um momento mais intenso, como você reagiria, como você agiria? O evangelho que nós cremos é o evangelho que o nosso Deus foi chamado de demônio. Se fizeram isso com ele, o que farão comigo, o que farão com você, o que farão com os nossos filhos? Jesus nos ensina isso, para deixar claro que isso vai acontecer conosco. E para nos ensinar como é que nós devemos nos comportar. E a nossa atitude, meu querido, deve ser de que nós não devemos baixar a cabeça quando zombarem da nossa fé. Quantas vezes nós temos crentes fazendo isso hoje? Você prega a palavra para seu vizinho, ele zomba da sua fé e você fica envergonhado. Parece que você fez algo errado, parece que o pecado está em você, percebe? Ele está zombando de mim. Ele está me chamando de tolo, eles estão rindo de mim no grupo de amigos na faculdade, na escola. Quantas crianças e jovens pregam o evangelho, são zombadas e ficam ali todas erradas, como se o pecado fosse delas. Querido, o evangelho não nos chama para isso. Jesus não baixou a cabeça diante desses homens, quando zombaram da fé dele, quando zombaram do seu ensino. O Senhor nos ensina que nós não devemos ficar tristes, depressivos, quando tentarem destruir a nossa reputação com mentiras. E quantos de nós ficamos assim? Mas pastor, só preguei o evangelho no meu trabalho, mas estão falando que eu fiz a coisa errada lá que eu nunca fiz, querem me destruir, pastor. Eu estou pensando em sair da empresa, eu não sei mais o que fazer. Deus não chama a gente para isso. Você não vê Jesus aqui às lágrimas, chorando. O Senhor nos chama a não darmos nenhum passo para trás quando atacarem a nossa fé e quando atacarem o nosso Cristo. Você já viu o filme 300? Aquela figura é sensacional para mim e para você. Somos todos nós com nossos escudos, formando um grande paredão. Somos todos nós com nossos pés firmados para trás. E todos nós com uma convicção, eles não nos empurrarão daqui, eles não ganharão nenhum passo, eles não tomarão nenhum terreno. Assim deve ser a vida da igreja. A gente não é chamada a recuar nada, a voltar nenhum passo para trás, porque o nosso Cristo não voltou. O Evangelho nos chama a não negociarmos verdades, pois nós servimos aquele que é a verdade. O Evangelho nos chama, quando nós fomos perseguidos, não temermos nem mesmo pela nossa vida, ou pela vida da nossa família. Se nossos filhos são crentes, se nós somos crentes, se nossos familiares são crentes, nós não temos que temer nada pela vida deles, nada pela nossa vida quando nos perseguirem. Porque pode cortar nossa cabeça, mas o Senhor vai nos dar outra. Pode cortar a cabeça do nosso filho, no nosso pobre, pequeno e belo filho, mas o Senhor dará outra a ele. Cortaram a cabeça, meu querido, do Filho de Deus. Não no sentido de degolarem ele, mas o mataram. O próprio Filho de Deus morreu, sendo perseguido por causa do seu precioso e bendito Evangelho. Você não vê Deus lá do céu, dizendo para tudo, esse Evangelho não existe. Não, eu não vou mais fazer isso. Nós vamos voltar atrás, vocês estão certos. Jesus permaneceu firme diante das perseguições, blasfêmias e mentiras, porque o Pai estava com ele. O Pai não o abandonou. E nós também permaneceremos firmes, queridos. Sabe por quê? Porque o Supremo Pastor está conosco. Eu quero que você guarde essa realidade. Jesus permaneceu firme porque o Pai estava com ele, e nós permaneceremos firmes porque o Supremo Pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo, está conosco, e Ele nos garante isso. Quando Ele nos fala acerca da pregação do seu Evangelho,
Na grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos, é uma ordem de todas as nações. Aqui eu quero fazer um parênteses. Você pensa, você consegue entender que o Senhor pode te mandar para um país perseguido. Você consegue entender que o Senhor pode acabar com todos os seus sonhos e planos de carreira e te enviar para a Coreia do Norte, e te enviar para ser um missionário no meio do Oriente Médio, porque Ele diz: vão, e vão por todas as nações, não é vão apenas por prazeres. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e Ele vai nos dizer algo diante dessa missão que parece impossível. Como eu vou para lá, Senhor? Como eu vou fazer isso? Como eu vou pregar o Evangelho nesse mundo que me odeia? Como posso fazer isso? Não tenho força. Ele fecha a sua ordem dizendo: e eis, que estou convosco. Não é só no avião. Não é só no carro quando você estiver a caminho. Não é só quando você estiver reunido na igreja. Eis que estou convosco todos os dias. E não é só na época dos apóstolos. Não é só naquela época. Porque ele disse isso aos apóstolos, mas ele disse isso ao seu povo, porque ele disse assim: até a consumação do século. Eu estou com vocês nessa jornada de pregação, nessa jornada de ensino, até que o século se consume. E essa expressão é uma expressão usada para dizer: até a minha volta. Até quando eu voltar e punir os ímpios, até quando eu voltar e salvar o meu povo, até quando eu voltar e restaurar toda a criação. Eu vou estar com vocês. Meu querido, nós não tememos a perseguição, porque Ele está conosco, porque Ele nos sustenta. Sabe o que é que nos resta, então, no meio das tribulações que nós enfrentamos? De pregação do Evangelho também, resta-nos, então, preenchermos o que resta das aflições de Cristo, como muito bem o apóstolo Paulo falou em Colossenses 1, 24, agora me regozijo, alegria, nos meus sofrimentos por vós. E veja, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Você consegue entender esse texto? Você consegue entender quanta beleza há nesse texto? Ora, será que Jesus ainda precisa vir a essa terra e sofrer mais alguma coisa, para que as aflições dele sejam preenchidas, sejam, digamos que, completadas? Não, isso seria uma blasfêmia, isso seria uma heresia. O Filho de Deus só morre uma vez. Como é que Paulo, então, está dizendo que ele preenche as aflições de Cristo, se Cristo está no céu e se Cristo não vem mais para morrer? Ora, queridos, nós veremos isso à noite, com mais detalhes. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo aquilo que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja está tão intimamente ligada a Cristo, como aquele que é o cabeça, que ele está dizendo: quando a igreja sofre, Cristo sofre. Quais são as aflições que restam a serem preenchidas? As aflições do povo de Cristo, que irá sofrer até o dia da volta de Cristo, mas que não sofre sozinho. O Senhor Jesus sente a nossa dor. O Senhor Jesus está conosco, e é por isso que quando nós sofremos, por sermos fiéis ao Senhor, em vez de ficarmos cabisbaixos, em vez de ficarmos chorando, em vez de ficarmos desesperados, nós devemos sofrer com alegria. E você não ouviu errado. Nós devemos sofrer com alegria. Quando nós sofremos por sermos fiéis ao Senhor, o nosso sofrimento não deve ser enfrentado com tristeza. O nosso sofrimento deve ser enfrentado com alegria. Porque se nós estamos sofrendo, nós não estamos sofrendo porque matamos, porque roubamos, mas porque estamos sendo fiéis ao Senhor, estamos glorificando ao Senhor. E servir ao Senhor deve ser o maior prazer da nossa alma. Servir ao Senhor deve ser o maior prazer da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui: me regozijo nos meus sofrimentos. Tenho alegria nisso. E não foi só Paulo que falou isso. Os apóstolos, quando foram presos e foram chicoteados, Atos 5, 41 e 42 vai dizer
que após serem chicoteados, e eram 39 ou 40 chibatadas, eles saíram desse momento terrível. E o texto vai dizer, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Você consegue ter essa imagem na sua mente? 12 homens sendo chicoteados 40 vezes. E não era chicote como a gente tem aqui no Nordeste, de pau de goiabeira, galinho de goiabeira, que dói muito, mas era um chicote muito mais pesado e causava muito mais dano. Você pode com certeza aqui imaginar a figura de homens saindo com suas costas dilaceradas, de homens saindo com suas costas abertas, de homens cobertos de sangue, de uma dor excruciante. É essa imagem que você tem que ter aqui. Homens que estavam com as costas rasgadas pelos açoites, saindo dali, se retirando do sinédrio, dizendo assim, glória a Deus, nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos regozijados, porque nós fomos considerados dignos de sofrer pelo Senhor. E aí você pode parar e pensar, pastor, se isso acontecesse comigo, eu abandonava minha fé, eu não queria mais saber do Senhor. Você encontra logo esses homens aqui dizendo depois, todos os dias, ensinavam no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Sofreram com alegria e não pararam por conta da perseguição. Paulo vai dizer ainda em Filipenses 1, 29 e 30, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o vistes que é meu. Paulo está dizendo que sofrer pelo Senhor é uma graça dada ao povo de Deus, e graça é algo bom. Graça é algo bom. Nós sofreremos, irmãos, mas nós devemos sofrer com alegria, porque nós sofremos pelo Senhor, e além de sofrer com alegria, nós somos chamados a não pararmos, a continuarmos. Jesus sofreu tremenda blasfêmia e difamação, mas ele não parou. Os apóstolos sofreram chicotes, mas eles não pararam. Paulo sofreu, mas ele também não parou, e ainda disse à igreja que sofrer por Cristo é uma graça, e que eles devem continuar no mesmo combate, que ele combatia e que também era o combate da igreja, porque não há apenas uma pessoa que sofre na igreja, todos nós sofremos juntos. É assim que a igreja faz. Eu e você seremos perseguidos, sofreremos dores físicas e mentais, cada um de nós. Nos maltratarão, matarão a nossa família, roubarão o que é nosso, queimarão os nossos bens, queimarão a nossa Bíblia, mas nós amamos Cristo acima de todas as coisas, até mesmo acima de nós mesmos. Nós amamos a Jesus acima da nossa família. Você consegue dizer amém para isso? Porque nós devemos amar ao Senhor Jesus acima da nossa família. Porque Jesus diz isso, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, esse não é digno de mim. Nós somos chamados a amar o Senhor mais do que todas as coisas. É por isso, é por esse amor que nós continuaremos a dizer ao mundo, independente do que ele diga, independente do que ele fale, nós iremos continuar a dizer ao mundo que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o único Salvador, que eles devem se arrepender e se voltar para Ele, para que seus pecados sejam perdoados e que não há salvação à parte dele. Sonde seu coração nesse momento e se pergunte, você serviria assim a Deus em um momento de tremenda perseguição? Você está preparado para isso? Se se abatesse hoje sobre o nosso país, você estaria preparado para servir a Deus assim? Querido, se a resposta a essa pergunta for negativa, o que revela no nosso coração é que nós temos amado mais as coisas desse mundo do que o nosso Senhor. Se a resposta a essa pergunta for positiva, significa que nós temos amado ao Senhor mais do que as coisas desse mundo. E você já sabe qual é o caminho que nós devemos ir. Portanto, se há uma resposta negativa no seu coração acerca da perseguição e acerca do modo como você se relacionaria com isso de maneira correta, você precisa hoje se arrepender do seu pecado. Você precisa hoje chorar
Você precisa hoje lamentar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dizer assim, Senhor, muda o meu coração. Não acredite nesse falso evangelho de mar de rosas que tem sido pregado nos dias de hoje. Eu concluo essa primeira parte dizendo para mim e para você, Jesus nos disse isso, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, objeto de morte, ele recebeu cruz porque ele foi perseguido. E siga-me, não pare. Não pare. Essa é a característica de todo aquele que segue a Cristo. Fora disso, não há evangelho. Fora disso, é tudo mentira. Não há evangelho sem a cruz de Cristo e não há evangelho sem a nossa cruz, a qual Cristo carregou. Mas o texto não nos mostra apenas homens que se rebelaram contra o Senhor. O texto também nos mostra homens que reagiram de outra maneira quando a palavra foi pregada. E esses outros diziam, esse modo de falar não é de um demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? E veja, nessa divergência, tinham pessoas também, então, que entenderam que quando Jesus falava, seus atos não eram, sua fala não era uma fala de um demoniado. Foram homens que, quando ouviram isso, viraram e disseram, não, ele não fala como um demônio. Claro que ele não falava como demônio, porque Jesus falava aquilo que a Bíblia ensina, e a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e Jesus estava completamente cheio do Espírito Santo, então ele falava como aquele que procede da parte do Espírito Santo de Deus. A fala de Jesus, então, era lógica, e tinha propósito. Homens demoniados não procedem assim, são loucos. A fala de Jesus era santa, justa e boa, e esses homens perceberam isso. Talvez o Espírito Santo de Deus iluminou a mente deles e os salvou. Talvez aquele também foi um conhecimento apenas terreno. Um entendimento lógico acerca daquilo que acontece. Como uma semente que é plantada junto aos espinhos, que tenta crescer, mas que é sufocada. Agora perceba, quando eles foram tentados a não crerem no Senhor Jesus, quando eles ouviram essa pergunta, por que vocês ouvem? Eles disseram, um endemoniado não fala assim. Um endemoniado não faz isso que ele fez. Observaram as obras do Senhor. Um demônio pode, porventura, abrir os olhos de um cego? Ora, permita-me fazer um parênteses aqui. Você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo caído. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu. Mas ele não se rebelou sozinho. Ele enganou a outros anjos que estavam lá também e que foram juntamente com ele expulsos. Os demônios, então, são espíritos malignos que vivem nessa terra, que tentam enganar os homens que são inimigos de Deus, e eles existem, e eles respiram maldade. Retornando ao texto, então, eles sabiam quem eram os demônios, eles sabiam que os demônios eram maus, eles viram o milagre de Jesus de curar um cego de nascença, e eles chegaram à conclusão, loucos não fazem milagres. Homens maus não querem o bem das pessoas. Homens endemoniados não fazem o bem para os outros. Mesmo que os demônios tenham algum tipo de poder, eles não têm poder para fazer todas as coisas. E quando eles fazem o mal. Matthew Henry vai dizer, os demônios prefeririam remover os olhos dos homens a abri-los. É isso que o demônio preferia fazer, cegar um homem, arrancar o olho dele e não curá-lo. O único que pensa, você está cego e eu quero curá-lo, é aquele que é o Filho de Deus, que pensa no bem. O demônio só pensa no mal. Aqueles que servem a Satanás andam de mal a pior. É por isso que, obviamente, Jesus não era o demônio. E esses homens compreenderam isso. Essa outra parte dos judeus. O interessante é que, veja, a Bíblia fala de muitos ali, mas não fala de muitos aqui, não é? Talvez essa foi a menor parte. Talvez eles, de fato, foram até salvos pelo Senhor. Por quê? Estreito é o caminho que leva à salvação, mas largo é o caminho que leva à perdição. A gente não tem como afirmar. A gente pode botar um talvez. Mas o fato é, esses homens analisaram aquilo que Cristo falou e aquilo que Cristo fez. E eles não caíram na mentira daqueles que queriam enganá-lo. E assim como esses homens foram tentados, meus irmãos, a acreditar nessa mentira sobre o Senhor Jesus, nós também seremos tentados, nossos filhos serão tentados, a igreja será tentada. E nós precisamos entender isso. A todo tempo o mundo tenta fazer isso, não é? O que é que falaram para esses judeus? Como é que vocês ouvem ele? O que é que falam para nós hoje? Como é que você lê a Bíblia? Não é isso? Por que você lê esse livro?
Por que você dá ouvido a esse livro que é velho, é retrógrado, é sem sentido, e quem segue esse livro, você não percebe não, são loucos. Não é isso que dizem de nós? É a mesma coisa. Por que falam acerca desse livro? Porque esse é o modo pelo qual Deus fala. Eles tentaram levar o povo a não ouvir a fala de Cristo. Eles tentam nos levar hoje da mesma maneira a não ouvirmos a fala de Cristo. E isso entra na igreja. Quando pessoas começam a acreditar nisso, e a gente vê hoje dezenas de igrejas onde a Bíblia é retirada, e onde Jesus mais não fala, onde as pessoas falam a outras pessoas, e são lobos enganando pessoas que se acham que são ovelhas. São lobos hoje enganando a bodes. Você quer saber se uma doutrina procede de Deus ou não? Veja se ela traz a Escritura verdadeiramente ou não, porque é assim que Deus fala. Tudo aquilo que leva o povo para longe da Escritura não procede de Deus. É por isso que quando nós vemos todo esse movimento neopentecostal e também grande parte do pentecostal, que leva o povo para longe de Deus, para longe da palavra, nós podemos claramente dizer, esse movimento não vem de Deus. Não estou falando que não hajam crentes pentecostais, mas muitas coisas que esses homens vivem são enganos que são trazidos a eles para que eles ouçam a outros homens a experiência de outras pessoas, a sabedoria de fulano, beltrano, cicrano, e não ouçam a palavra de Deus que sempre ocupou e sempre ocupará o centro do culto e é o centro da vida do povo de Deus. Vão tentar você, vão tentar sua família a dizerem para você que a Bíblia não é verdade, que você não precisa dela. Mas, queridos, nós devemos analisar o que a Escritura ensina. Enquanto eles dizem que a Bíblia não é verdade, que quem vive como a Escritura ensina é o louco, nós olhamos para o mundo e nós vemos o quê? Enquanto o mundo adultera, destrói família e traz ali uma série de consequências para as crianças, quando seus pais se separam, nós seguimos a Escritura, somos fiéis à nossa esposa, fiéis ao nosso marido, pastoreamos nossos filhos numa casa perpetuada, plena de amor. Será que nós estamos de fato vivendo como loucos ao seguirmos um livro assim? Enquanto o mundo se afunda em uma busca desesperada por dinheiro, nós administramos o nosso tempo para a glória de Deus e nós temos tempo para tudo. Nós não negligenciamos a nossa família porque nós queremos mais dinheiro. Onde é que tem lógica de vida? Enquanto o mundo se afunda na mentira, nós somos edificados na verdade. Enquanto o mundo nega o dia do Senhor, nós viemos num domingo à igreja e abastecemos a nossa alma dos prazeres do céu nesse precioso dia. Enquanto o mundo adora estátuas e dizem que a Bíblia é mentira, mas se curvam diante de ídolos que não falam, que não veem, que não ouvem, nós adoramos a um Deus vivo e verdadeiro. Enquanto o mundo nos ensina a roubar, nós temos o prazer em dar, em repartir, não em tirar daquele que possui algo. Queridos, as escrituras são a bênção para a nossa vida, e não um livro tolo. Assim como esses homens checaram as evidências de Cristo, eu e você devemos checar as evidências dessa palavra, que ela traz ordem ao caos, sustento à vida e paz no meio de todo tipo de confusão. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Eles vão ouvir de algumas pessoas que a Bíblia é mentira, que o homem veio do macaco, e nós precisamos mostrar e ensinar os nossos filhos a desenvolver um senso crítico, analisar essas informações e a pensar sobre elas e a ver aquilo que a Bíblia diz. Enquanto eles dizem que o homem veio do macaco, nós vamos mostrar ao nosso filho que o mundo é organizado, planejado, belo, que o mundo é riquíssimo em criatividade e que nada disso poderia ter surgido de uma explosão. Nós vamos mostrar aos nossos filhos que só há planejamento, ordem e beleza quando algo é construído por uma mente inteligente. Então Deus tem que ter planejado tudo isso. Não faz sentido dizer que a Bíblia é mentira, dizer que Deus é louco, porque o mundo revela isso. E o salmista compreende essa realidade. Porque ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A própria criação revela que Deus existe e que a Bíblia é verdade. Nós precisamos blindar o coração dos nossos filhos. É sua responsabilidade, pai. É sua responsabilidade, mãe, blindar o coração dos seus filhos contra essas mentiras. E por fim, queridos, diante dessas falsas acusações do mundo, nós não podemos escutar calados. Afinal, nós temos a verdade e esses homens a mentira. Então nós precisamos mostrar a esses homens quão fracos e mentirosos são os argumentos deles.
E nós precisamos fazer isso na força do Senhor e na instrução do Senhor, porque como nós cantamos, e vamos cantar logo mais, o nosso Deus é um Deus que é rei e que vence as batalhas. E o Senhor nos dá armas, a sua palavra nos dá armas, e essas armas são poderosas. E eu concluo o sermão de hoje dizendo para você aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas de nossa milícia não são carnais. Nós não somos carnais, nós não ganhamos essa guerra na espada. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, veja agora, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando os homens vierem com seus pensamentos errados, nós chegamos com a Escritura e nós levamos esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Seu conhecimento é mentira, você é um demônio, você está preso, você não tem direito sobre a minha vida. E quando eu estou falando que você é um demônio, não estou falando que aquele homem é um demônio, mas sim aquilo que Jesus diz a Pedro: arreda aqui, Satanás. Porque Pedro estava com a cosmovisão completamente permeada, como a cosmovisão de um demônio, agindo como um demônio. Jesus, Senhor, não vai à cruz, e quem queria impedir Jesus de salvar o seu povo era Satanás. Os homens tentarão nos enganar, mas nós, com a Escritura, levaremos todo o pensamento desse mundo cativo à obediência a Cristo Jesus. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. O nosso Cristo vence as batalhas, a igreja sempre permanece, e nós podemos ter certeza de que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Eu queria convidá-la a ficar de pé agora e a cantar essa música que nós cantamos já hoje, em resposta ao Senhor, em resposta à pregação da palavra de Deus. Vamos louvar.